O Cruzeiro venceu o Fortaleza e aqui você vai acompanhar tudo sobre o jogo desse domingo. Cruzeiro 2, Fortaleza 0 lá no Castelão. Cruzeiro jogando fora de casa e conseguiu um ótimo resultado diante dos comandados do Pablo Vojvoda, o treinador que vem pressionado pelo momento ruim do Fortaleza. O Cruzeiro no primeiro tempo não deu chance nenhuma para o Fortaleza, a verdade é essa. Se a gente analisar a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo, a gente vê uma equipe jogando quase que sozinha, né? O Fortaleza se defendendo do jeito que dava e o Cruzeiro massacrando. O Cruzeiro a gente pode dizer, inclusive, que desperdiçou inúmeras oportunidades no primeiro tempo. A vantagem de 2-0 construída ainda na primeira etapa poderia ter sido ainda maior. O Cruzeiro teve várias chances, Marquinhos, o Caio Jorge. O Cruzeiro chegava muito ao ataque, o próprio William, né, teve duas oportunidades ali no primeiro tempo. E o William, a gente tem que citar ele aqui. Ele vinha jogando mal, não à toa perdeu essa vaga na equipe titular do Leonardo Jardim. Hoje, diante do Fortaleza, ele fez uma boa atuação digna de um jogador que inicia entre os titulares. E esse vem sendo um ponto forte desse Cruzeiro. Quem entra no time está conseguindo desempenhar bem. E não foi diferente hoje. No segundo tempo, as substituições também surtiram efeito, mas a gente ainda vai chegar lá. E aí o Cruzeiro chegou ao seu primeiro gol num lindo passe do Gabigol para o Caio Jorge. O camisa 9 que vem se especializando como um garçom. Hoje não foi diferente, deu um lindo passe para o Caio Jorge e o Caio Jorge, nessa fase iluminada que vive, conseguiu converter em gol. E logo na sequência, o primeiro gol foi aos 33 minutos, o segundo gol aos 40. E aí, novamente o Gabigol tocou para o Lucas Silva, aí numa jogada individual do Lucas Silva, num lance muito bonito, onde ele não deu oportunidades para os defensores do Fortaleza, conseguiu ampliar esse marcador para a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro 2-0 então no primeiro tempo. O Cruzeiro ainda teve, como a gente disse, várias outras oportunidades, podia ter construído uma vantagem ainda maior, mas acabou não conseguindo. No segundo tempo, o Vojvoda já mexeu no intervalo. Foram 3 mudanças, né? Tirou o Diogo Barbosa, tirou o Martinez, que estava amarelado, e aí mexeu bastante no sistema do Fortaleza. O Cruzeiro sofreu ali no início do segundo tempo, e muita gente, inclusive, falava que o Cruzeiro poderia sofrer um empate porque estava sendo pressionado pela equipe do Fortaleza. Isso foi verdade, o Fortaleza teve mais posse de bola, porém, se a gente olhar chances de gol, o Fortaleza não teve. O Cássio foi trabalhar na metade do segundo tempo pela primeira vez no jogo. Então, assim, o Fortaleza tinha posse de bola e não levava perigo para a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro conseguia se defender bem. Aí o Leonardo Jardim optou em fazer as 2 primeiras mudanças, o Eduardo e o Bolasie entrando, o Cruzeiro tentando controlar um pouco mais o meio de campo. O Bolasie, um jogador de muita velocidade, que quando pega a bola, às vezes falta um pouco de qualidade na finalização, mas assim, tem muita velocidade e consegue dominar bem o setor ofensivo ali, nesses lances de contra-ataque, que talvez era a grande tentativa do Cruzeiro a partir da metade do segundo tempo para frente. O Cruzeiro passou a controlar mais o jogo da metade do segundo tempo para frente e o Fortaleza ainda tentava as suas chegadas. Na reta final do jogo, o Fortaleza teve um jogador expulso, o que acabou complicando ainda mais para a equipe do Vojvoda, a torcida do Cruzeiro no final do jogo gritando olé, a torcida do Fortaleza já deixando o Castelão, e o Cruzeiro teve até umas chances ali na reta final da partida de, quem sabe, marcar o seu terceiro gol, algo que acabou não acontecendo. O Cruzeiro finalizou a partida com 2-0 mesmo, uma vantagem excelente, que deixou o Cruzeiro na terceira colocação, já estava na terceira colocação, agora com 20 pontos, 3 a mais que o Bragantino, que é o quarto colocado. Vale ressaltar aí que o Bragantino ainda joga nessa segunda-feira contra o Juventude, então o Bragantino pode igualar o número de pontos do Cruzeiro. Na segunda colocação a gente tem o Flamengo com 21 pontos, então uma diferença de 1 ponto para o Cruzeiro. E o Palmeiras, o líder, que perdeu para o Flamengo, né, tem 22 pontos e a diferença de 2 pontos para a equipe do Cruzeiro. Na próxima rodada tem Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. Vale ressaltar que o Palmeiras não vai ter a sua dupla de zaga titular, Gustavo Gomes e nem o Murilo ex-Cruzeiro. E o Cruzeiro não vai ter o Lucas Vidalba. O Lucas Vidalba recebeu o terceiro cartão amarelo e não vai poder jogar. Certamente o Leonardo Jardim vai colocar aí o Jonathan Jesus. A gente vai vendo aí no decorrer da semana tudo que vai acontecendo no treinamento do Cruzeiro. E o Cruzeiro vai ter de volta o Matheus Pereira, que retorna de suspensão. A tendência é que o Wanderson também retorne aí. Não treinou no fim dessa semana, né, com o elenco do Cruzeiro, e não à toa não viajou com a equipe para esse jogo contra o Fortaleza. O Wallace também, que não tinha condições físicas, não ficou no banco diante do Fortaleza. A ver aí a situação do Wallace, se ele vai ser relacionado pelo Cruzeiro. Muita gente fala da questão do Wallace atingir os 7 jogos, o Cruzeiro estaria tentando evitar isso,
mas o Cruzeiro disse que foi apenas questões físicas, o motivo dele não ter sido relacionado para o jogo desse domingo contra a equipe do Fortaleza. Então o Cruzeiro numa situação bem confortável na tabela de classificação do Brasileirão, na terceira colocação, brigando pelas primeiras colocações. Na próxima rodada tem Cruzeiro e Palmeiras, Flamengo e Fortaleza. Então o Flamengo enfrenta o Fortaleza, que hoje foi derrotado pelo Cruzeiro, e o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras. Quem sabe aí numa combinação de resultados bem bacana, o Cruzeiro pode até assumir a liderança se conseguir vencer a equipe do Palmeiras, que é uma equipe muito forte, a gente sabe disso, a equipe comandada pelo Abel Ferreira, mas o time do Leonardo Jardim tem aí na Série A a maior sequência sem perder, né? Entre todas as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, vive um excelente momento, o Cruzeiro se encaixou e vem conseguindo desempenhar bem sob o comando do Leonardo Jardim. Comenta aí o que você achou do jogo de hoje, curte o vídeo, se inscreva no canal, lembrando que de segunda a sexta tem vídeo às 7 da manhã e às 5 da tarde aqui no Diário Celeste. Então entra todos os dias nesses horários aí para você acompanhar os nossos vídeos, siga acompanhando diarioceleste.com.br com todas as informações do Cruzeiro em tempo real e até a próxima.